O exercício 89. Dois elétrons são mantidos fixos no lugar separados por uma distância de 2 micrômetros. Qual é o trabalho necessário para deslocar um terceiro elétron do infinito até a posição em que forma um triângulo equilátero com os dois elétrons? Mais uma vez, seria importante ele destacar aqui qual é o trabalho de quem, né? Ele está pegando o trabalho da força elétrica ou da força externa. Mas aqui pelo enunciado, esse até que dá para entender que ele quer o trabalho da força externa, tá? Então, até que dá para entender, ó, qual é o trabalho necessário para alguém, né, deslocar o terceiro elétron do infinito até a posição. Então, até que dá para entender qual é o trabalho da força externa. Olha só, vou colocar aqui uma partícula, um elétron, ok? Aqui eu vou colocar outro elétron, e eu vou colocar, aqui um triângulo equilátero. Só que eu não coloquei nada aqui ainda, tá? Coloquei nada. Então, vamos chamar isso aqui de ponto O. Essa carga de carga A e aqui de carga B. Tá? Então, olha só. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou calcular o potencial no ponto O. No ponto O. O potencial no ponto O, ele é uma soma do potencial gerado por essa carga aqui com o potencial gerado por essa carga aqui, carga A e carga B. Então, apenas por uma questão de nome, eu vou chamar assim, ó, potencial gerado pela carga A no ponto O, tá? Potencial gerado pela carga A no ponto O vai ser K vezes a carga, que é menos E, dividido pela distância. Como é um triângulo equilátero, tudo aqui tem 2 microcoulombs, 2 microcoulombs, perdão, 2 micrômetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, um D, tá? Todas as medidas aqui são D, ó. A gente substitui o número no final. Vamos calcular agora o potencial devido à carga B no ponto O, tá? Vai ficar a mesma coisa, K vezes menos E dividido por D. Ok? Então, o potencial no ponto O, o potencial em O, vai ser VA mais VB. Ok? Então, vai ficar, como as duas são iguais, né? Basta eu fazer menos 2 vezes K vezes E sobre D. Ok? Achei o potencial. Bom, só que o que ele vai fazer? Você pode até substituir aqui e já achar o valor, tá? Mas eu vou seguir com ele. Olha só. Ele quer saber o trabalho necessário para trazer a carga. Agora sim, a gente vai pegar uma carga do infinito e trazer e colocar aqui, ó, um elétron. Sabendo já o potencial no ponto O. Tá bom? O potencial no infinito a gente pode considerar nulo. Como ele quer. Bom, depois eu falo sobre isso. Como ele quer trazer a carga daqui para cá, vamos calcular o trabalho da força elétrica. Mas como a gente vai fazer isso? Ó? Pela definição de potencial, eu sei que ΔV é ΔU, é a variação da energia potencial. Então, o potencial, a variação do potencial é a variação da energia potencial por unidade de carga. Só que olha só, o que vai ser a diferença de potencial? Vai ser o potencial O, que é o final, menos o inicial, que estava no infinito. Mas o potencial no infinito é zero. Ok? Com isso que a gente consegue calcular o ΔU. Ó. Vou calcular o ΔU primeiro. E a carga que a gente vai trazer é um elétron. Então, tem que colocar aqui, ó, um elétron. Negativo mesmo, tá? Ele tem carga negativa. O que eu vou descobrir aqui, ó? Minha variação da energia potencial vai ser menos E vezes VD, né? Então fica menos 2. VD não, VO. 2K vezes E dividido pela distância vezes menos E. Ok? Então a variação da energia potencial, negativo vai com negativo dá positivo, fica 2 vezes K vezes E ao quadrado dividido por D. Ok? Vou substituir os valores, daqui a pouco a gente vai na discussão teórica aqui. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 8,99 vezes 10 a 9 vezes 1,6
vezes 10 a menos 19, que é a carga fundamental de um elétron, ao quadrado, dividido por D, que é 2 micrômetros. Então, é 2 vezes 10 a menos 6. Ok? Fazendo essa conta, a gente descobre que a variação da energia potencial será de... aqui, 2,30 vezes 10 a menos 22. Opa, vou verificar essa conta aqui. Aí, tá certo. Vezes 10 a menos 22. O quê? Joules, tá? Então, se a pergunta fosse qual é o trabalho da força elétrica, o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial. Então, a resposta seria menos 2,30 vezes 10 a menos 22. Ok? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o trabalho da força externa. Só que detalhe, para isso ele vai pegar o elétron no infinito, com velocidade nula, tá? O elétron está paradinho lá, e ele coloca no ponto O e deixa o elétron parado também. Ok? Deixa o elétron parado. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Tá? O que eu quero é que a variação da energia cinética seja nula. Então o elétron começa em repouso e termina em repouso. Porque aí eu posso falar que o trabalho da força externa é menos o trabalho da força elétrica. Porque a soma tem que dar zero. Tá? Ou seja, o trabalho externo realizado é positivo, é o contrário. É 2,30 vezes 10 a menos 22 joules. Ok? Então, eu prefiro resolver o exercício assim, que fica mais conceitual e mais fácil de entender o que está acontecendo, tá bom? De vez de usar um monte de fórmulas sem você entender de onde elas estão vindo. Tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.